Estou colocando aqui para gravar, Uhum. né, para nós já iniciarmos gravando. Isso. Gravando. Bom, pessoal, então, boa noite a todos, né, com muita alegria, com muita satisfação, nós estamos aqui mais uma vez para mais um estudo, para mais esclarecimento, né, buscando conhecimento no ensinamento do Evangelho de Jesus, e estamos aí com o Wagner, né, já pronto aí para trazer para nós o estudo da noite, que o tema é viver no mundo sem ser do mundo. Olha que interessante, né, gente? Principalmente, né, nesse momento que nós estamos vivendo aí, nas dificuldades, né, nas tribulações, né? Então, vai ser uma boa ouvir o Wagner trazer para nós aí. Então, sejam todos bem-vindos, que Jesus, nosso Mestre amado, nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça e traga para nós a paz, né, e o amor, para acalmar nossos corações, para que possamos ter o máximo de aproveitamento nessa noite, e que Deus, nosso Pai, abençoe a todos que estão aí participando, né, que possamos elevar nosso pensamento àqueles nossos irmãos também que estão passando por dificuldades, que a luz do Mestre amado Jesus chegue a eles, confortando e trazendo alegria e paz no coração. Que assim seja. Ô, Wagner, Ok. você agora, né, já está aí sobre o comando, tá? Certo. Eu estou só fazendo aqui aquilo que você me pediu para Ah, colocar sim. já para o pessoal os links, né? Os links, aqueles dados que eu sempre coloco. Já está na Isso, mão aqui. tranquilo. Aí, foi. Bom, eu agora, então, eu vou preparar para entrar na apresentação. Só um minuto. Você consegue visualizar a tela aí, Wagner? Eu tô fazendo de forma que eu consigo visualizar, por isso que eu estou trabalhando com dois computadores, Aham. que aí eu vou conseguir. Então tá bom. Só um minuto. Aí acho que abriu aí para todos, Sim, né? já está dando para visualizar. Ok, beleza. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, porque eu sei que tem muita gente nova, né, que está entrando aí nas nossas lives. Meu nome é Wagner, eu trabalho na Fraternidade Miramês como coordenador na área de assistência e promoção social. E hoje nós vamos trazer para vocês um bate-papo sobre viver no mundo sem ser do mundo. É algo assim que a gente, na verdade, já tem essa palestra preparada há alguns anos, mas hoje, a hora que eu fui rever, eu estava vendo que os textos, né, na verdade, antigos, dos livros que a gente buscou, estão muito atualizados, como sempre, né? Então, nós vamos começar trazendo aí para vocês um texto. A gente vai fazer a leitura só mais agora no início, depois a gente debate mais. Esse texto aí do livro Espírito e Vida, capítulo 24, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E assim é falado: muitos cristãos espíritas, afervorados às questões imediatas, às quais sentem dificuldades em renunciar, procuram justificar
suas atitudes fundamentando-as em bases falsas. E já de cara, né, no primeiro parágrafo, quando a gente para pensar nesse momento de agora, pandemia, e muitos cristãos espíritas, né, afervorados às questões imediatas, ou seja, pensam em voltar às reuniões presenciais e tal, e às vezes sem parar para pensar muito, né, e aí eu já posso colocar que nas nossas reuniões aí ficou definido que esse ano realmente nós não retornaremos, porque, na verdade, a coisa está só retornando, né? O vírus está só aumentando novamente, hospitais aí cheios, né? Mas, assim, a gente tem conversado, e quando a gente fala aqui cristãos espíritas, não é só, né, espíritas, a gente tem conversado na família, e muitas pessoas estão achando que a coisa voltou ao normal, quando, na verdade, não é isso, né? E elas colocam várias desculpas para poder se justificarem, fundamentando, como diz aqui, em bases falsas, né? Então, esse tema, na verdade, ele acaba sendo bastante atual. Continuando. Informam-se, vinculados ao Espírito do Cristo, todavia. Gozam, porque o prazer faz parte da vida. Usurpam, tendo em vista ser a terra um ninho próprio aos que se nutrem à custa dos menos hábeis. Exploram para evitar serem explorados. Mentem, tendo em vista os fatores circunstanciais. Enganam a fim de sobreviverem. Lutam com todas as armas, já que os outros são adversários insidiosos. Não veem algum mal nisto ou naquilo e definem o espírita como alguém que não tem necessidade de abandonar ou fugir do mundo, né? E aí, com essa alegação, a pessoa quer ir para o mundo e, de repente, se arriscar ao contágio. Ajustam a expressão racional ao vocábulo astúcia e ridicularizam o verbete místico como se ele identificasse indignidade. Pensam no céu e querem a terra a qualquer custo. Tentam conciliação entre Deus e César ao bel prazer, tirando o melhor proveito para o corpo e a emoção que se desvaria longe do equilíbrio da mente e da renovação do espírito. E aí, essa parte do texto termina assim: viver no mundo sem ser do mundo, eis a questão. Então, é uma questão para todos nós, né, debatermos, e é exatamente o que nós vamos estar trazendo para vocês hoje. Antônio, lembrando aqui, você me perguntou se eu estou vendo a tela toda, mas, na verdade, eu não estou vendo as perguntas, né? O chat eu não estou vendo. Então, alguma pergunta que surgir, né, que você vê que é mais válida, pode interromper, e aí a gente vai procurar responder. Ok, e aí, tá tranquilo. Primeira coisa que o Neyton levantou a mão. Certo. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa aqui. Não escreveu ainda não. Você vai escrever alguma coisa para nós, Neyton? Boa noite, Neyton. Pode continuar, Wagner, ele vai escrever ainda. Então, eu quero começar, então, falando a parte mais prática, né? Quais são os principais entraves para que a gente viva no mundo sem ser do mundo? E, óbvio, né? São todas as nossas imperfeições, né? Então, orgulho, egoísmo, vaidade, inveja, preguiça, etc., né? Como trabalhar esse desafio? E aí, eu vou trazer para vocês aqui uma experiência, né? Uma coisa que eu acabei descobrindo, experimentei, e para mim está funcionando. Eu acho que seria interessante eu passar para vocês, porque, de repente, pode funcionar para outros também. Por quê? Porque esse domínio das nossas imperfeições, essa busca dessa melhoria, né, é algo que é muito difícil para todos nós, né? Como dominar o orgulho, como conter, né, o orgulho, egoísmo, vaidade, inveja, etc., né? É bem difícil isso. E aí, vamos dizer assim, nas minhas experiências de vida, eu acabei cruzando algumas coisas e, para mim, funcionou o seguinte.
quando eu era adolescente, eu fiz judô muitos anos. E no judô, a gente aprende a usar a força, a energia do próprio adversário para derrotá-lo. No caso, a gente vai jogar ele no chão utilizando o próprio impulso dele contra a gente. Então, isso agora, como que a gente pode usar isso? Né? O que acontece? Nós todos que já estamos aqui nessa live, nós já entendemos, já conscientizamos que o bem vale a pena, senão nós nem estaríamos aqui. Estaríamos fazendo outras coisas, né, que nos dessem prazeres mais mundanos. Então, todos nós que estamos aqui já entendemos que o bem vale a pena e nós queremos caminhar nesta senda, né? Queremos seguir o Cristo na caminhada para o bem. E aí, tudo isso nos atrapalha. Mas eu sou muito orgulhoso, eu sou muito egoísta, vaidade, inveja, etc. Como que eu vou controlar isso? Primeira coisa que a gente deve ter em mente num controle, né, a gente não pode simplesmente reter aquelas energias. Por quê? Vamos comparar aí com uma represa. Né? Uma represa, ela é contida até um determinado ponto e ela sempre tem uma vazão para poder equilibrar, para que ela não transborde, que ela não venha a estourar, né? Para que não venha a acontecer coisas como, por exemplo, aquelas barreiras lá de refugos, né, das mineradoras que aconteceram, falta de equilíbrio. Né? Mas então, como fazer? Na medida em que nós já queremos fazer o bem, e alguns de nós, né, a maioria de nós até já está no trabalho do bem de alguma forma. Né? E lembrando aqui uma frase que o Kadim repete sempre, né, ele fala, vamos fazer aquilo que a gente dá conta. Eu acho isso muito importante, né? Porque, de repente, você quer fazer mais do que você dá conta, você quer de cara já ser um Chico Xavier, né? Uma Irmã Dulce, por aí vai, e aí você acaba entrando em depressão, porque você não vai dar conta. Então, a gente fazendo o que a gente dá conta, como conter, por exemplo, o orgulho, egoísmo, vaidade. Na medida em que eu estou fazendo o trabalho do bem, né? E quando a gente faz o trabalho do bem, todo mundo que faz, hora que termina, a gente recebe de volta uma gratificação muito grande, né? Que é aquela vibração positiva das pessoas que receberam, a vibração positiva das pessoas que estão no entorno, né? Trabalhando em equipe junto com a gente. Então, assim, é uma coisa muito boa. Né? E aí, eu, por exemplo, orgulhoso, eu fico orgulhoso de mim mesmo com aquilo. Né? Fico, nossa, aquilo, eu começo a bater no peito, né? Oh, que bom, né? Mas então, como que você vai aproveitar isso? Essa energia que é gerada, né, a partir do que você, então, está ali fazendo bem, veio essa vibração, que ela pode se transformar numa vibração negativa, porque é uma imperfeição, você usar essa energia para você fazer mais, né? Para você... então, eu fiquei orgulhoso de ter feito, vamos supor, eu entreguei uma cesta básica, e fiquei satisfeito com aquilo, fiquei gratificado. Lá no fundo, eu sinto que eu fiquei orgulhoso, fiquei vaidoso. Então, aquela energia, em vez de eu ficar retendo ela, contendo, fingindo que não estou sentindo, né? O que eu vou fazer? Eu vou usar essa energia para me fazer mais bem para o próximo. Né? Eu vou aumentar a minha capacidade de fazer o bem. Eu vou sublimar essa energia. Com isso, inclusive, eu lembro aqui da frase de um grande amigo, alguns talvez o conheçam, Gil Restani. Ele era um grande palestrante espírita, falo era porque ele já desencarnou, um grande palestrante espírita, e ele falava assim para a gente, se o egoísta soubesse como é bom fazer o bem, ele faria o bem só por egoísmo. E eu achava aquilo muito engraçado. E aquilo também eu guardei para mim. Então, nós todos temos algum grau de egoísmo, enfim, algum grau de imperfeição. Nenhum de nós é perfeito. Né? Então, a gente usar esse pensamento, né, de fazer o bem só para poder sentir esse prazer, essa gratificação, pelo egoísmo até, né, de sentir isso, de ficar orgulhoso, de ficar vaidoso por ter feito,
Mas aí a gente, em vez de reter isso, a gente transmuta essa energia para uma coisa sublime, para uma outra tarefa, ou para a continuidade da tarefa, ou para a expansão da tarefa. Enfim, a gente vai fazendo isso e, como eu já faço isso há alguns anos, eu notei que, com o passar do tempo, isso começa a ficar natural para a gente. A gente acaba minimizando, né, as nossas imperfeições, acaba minimizando porque fica natural para a gente. Né? É como, por exemplo, você come uma comida gostosa hoje, né? Nossa, que delícia essa comida e tal. Aí você começa a comer ela todo dia, aquilo passa a ser normal, não tem nada diferente, porque você está comendo aquela mesma comida todo dia, ela passa a ser natural. E aí você passa a não ligar mais para aquilo. Né? Aí você vai buscar outras coisas, e aí você vai só expandindo o seu leque de opções. Então, o que eu quero trazer já nesse início, então, para vocês, de como trabalhar esse desafio, primeiro, identificar, acho que muitos de nós já fizemos isso, né? As nossas imperfeições, identificar quando a gente está fazendo bem, como isso volta para a gente, como que isso bate para a gente em termos da imperfeição, e usar isso para a gente galgar maiores degraus nessa tarefa. Bom, feito isso, a gente, então, nas nossas pesquisas, achamos aqui algumas diretrizes, e nessa pesquisa eu acabei essas diretrizes trazendo elas através de passagens das bem-aventuranças. Né? Eu identifiquei isso nas bem-aventuranças, em verdade, em 3 passagens. Nas bem-aventuranças, no Pai Nosso e na oração de São Francisco. Só que, como o nosso prazo acaba sendo curto, se eu for usar os 3 textos, né, para mim falar a respeito, o tempo vai acabar passando e a gente não vai conseguir finalizar tudo. Pode ser que tenha alguma pergunta. Então, eu vou me manter mais no que as bem-aventuranças nos falam. Vou passar direto, vocês vão ver depois, vou estar passando as frases do Pai Nosso e da oração de São Francisco, que identificariam essa diretriz, mas vamos firmar, então, nas bem-aventuranças. Então, a primeira diretriz, né, para que a gente possa viver no mundo sem ser do mundo, que é natural, é óbvio, mantenha seu pensamento elevado. Né? E que passagem, né, do Evangelho de Jesus que nos traz isso muito claramente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então, gente, na medida em que nós estivermos pensando, né, nesses tesouros vamos dizer assim, que a gente vai adquirir e que eles serão guardados no céu, no plano espiritual. O que seriam esses tesouros? Penso eu. Então, são os bônus horas adquiridos com esse trabalho para o bem, né? São essas gratificações que a gente recebe, né? Lembrando o seguinte, muitas das vezes que a gente faz uma tarefa e aí a gente recebe uma gratificação e às vezes fica orgulhoso dela, fica vaidoso dela, e aí pensa, mas a hora que eu faço isso, eu já estou gastando o meu tesouro do céu aqui na terra. Mas isso não tem problema. Por quê? Porque isso, na verdade, é como se fosse um adiantamento desse tesouro para nós aqui nesse momento encarnado. Né? Eu comparo isso com aquele adiantamento de salário que a gente recebe na empresa. Né? Acho que a maioria de nós recebe isso, e olha como é bom. Né? Na metade do mês, você tem um adiantamento lá, ajuda muito. Então, na verdade, se a gente encarar que aquela gratificação que a gente está tendo aqui ainda na Terra é um adiantamento desse tesouro que a gente vai estar guardando no céu. Né? Então, que a gente não se preocupe com isso, mas que a gente preocupe em ajuntar aqui na Terra apenas aquilo que é o necessário, porque nós também não podemos viver à míngua. Né? Nós já estudamos várias lições
em todos os livros de Kardec, né, e outros, né, falando isso. Então, assim, nós temos que ter pelo menos o básico, né, para não passar fome, ter onde morar, como se alimentar, mas o suficiente para isso. E procurar todo o resto, a gente transmutar em tesouros para o céu, né? Dessa forma, nós vamos sempre manter nosso pensamento elevado. E mantendo o nosso pensamento elevado e buscando sempre o trabalho do bem, o que acontece também? Se você está trabalhando para o bem, você vai se encontrar sempre cercado de espíritos mais elevados, né? Porque aqueles espíritos mais primitivos que te rodeiam por algum motivo, e muitas vezes, a maioria das vezes é a gente mesmo que atrai, acho que é em todas as vezes a gente mesmo que os atrai, a hora que vê que você está trabalhando e cada vez mais, então aquele espírito primitivo, ele não quer saber disso. Ele quer saber dos prazeres mundanos, então ele acaba se afastando. E aí aproxima da gente os espíritos mais elevados. Passando agora para a segunda diretriz, né? Que nós devamos confiar em Deus. E a passagem que eu trouxe para embasar essa diretriz. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta seu mal. Então, se nós temos confiança em Deus, se nós sabemos que Deus está em todos os lugares, inclusive em nós, né? Deus está em nós, porque se ele está em todos os lugares, ele está dentro de nós. Nós é que ainda não conscientizamos disso. Então, na medida que nós confiamos nisso, nós devemos, né, em Deus, confiar que, de alguma forma, ele vai nos dar maneiras para que nós nos alimentemos, né, para que nós nos vistamos, para que nós tenhamos uma moradia, enfim. Então, e dessa forma, nós temos, inclusive, maiores condições de buscar aqueles tesouros do céu, né? Buscar aqueles bônus hora, ou aquilo... eu estou resumindo em bônus hora exatamente por não conhecer, né? Mais sobre esses tesouros. Mas a gente sabe que a cada tarefa para o bem, a gente vai acumulando os bônus hora. E a terceira diretriz, cultive a humildade. Nós devemos procurar ao máximo ser humildes, e a humildade é o contrário do orgulho, né? E a passagem da bem-aventurança que dá o suporte a essa fala, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Por quê? Na medida em que nós cultivarmos a humildade dentro de nós, na medida em que nós entendermos a grandiosidade do nosso Pai Celestial. Quando a gente, por exemplo, né, eu faço muito isso, eu gosto de estudar e saber coisas sobre o nosso universo. É uma coisa que eu gosto desde criança. E aí, a hora que a gente conhece, né, fica sabendo o que a ciência já nos traz, e hoje está muito fácil com a internet, com o YouTube, com todas essas facilidades. Então, a gente tem hoje, no YouTube, por exemplo, mapas do universo quase todo, né? Coisas fantásticas assim. E quando a gente, então, começa a ver isso e ver a grandiosidade que é o nosso universo, e esse nosso universo, segundo a ciência já está nos dizendo, é apenas um dos, ou seja, é um universo que para nós é infinito, mas a ciência já está descobrindo que ele tem fim e que existem outros universos. Já estão chamando de multiversos. Então, quando a gente descobre que o nosso universo conhecido é apenas uma das obras, né? É como se Jesus fosse um escultor, comparando aqui na nossa limitada capacidade, fosse um escultor e tivesse esculpido esse universo fantástico, absoluto. E aí, essa é uma das obras, né? É uma escultura.
E aí a gente fica por imaginar o quão grande é o nosso Pai Celestial. E aí a gente tem que realmente recolher em nossa mais absoluta humildade, porque nós somos obras de Deus, sim, mas olha o nosso tamanho perante essa outra obra, o universo, né? Mas nós devemos lembrar que nós somos obras de Deus e que Deus está dentro de nós, né? Então, na medida em que a gente lembra isso e que a gente, então, recolhe a essa absoluta humildade, a gente acaba conquistando o reino dos céus, né? O reino de Deus. Porque, como Jesus já nos disse, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Seguindo em frente, aí a quarta diretriz, racionalize a sua fé e seja resignado, né? Ou seja, a questão da fé raciocinada. E aí a gente vê, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E quem são esses aflitos, né? São os enlutados, os preocupados com a morte, os enlutados porque perderam, né, algum ente querido, né? E estão preocupados porque vão morrer em algum momento sem ainda entender, né, que na medida que existe a morte, nós apenas passamos para o outro lado, passamos para o plano espiritual. Então, em verdade, descobrimos que a morte não existe. Então, esses aflitos, que estão enlutados, preocupados com a morte, serão consolados por quê? Se não sabem agora, ou seja, se já sabem, já estão consolados, como a maioria de nós aqui nesta live, né? Já sabemos que a gente não morre, que a gente, em verdade, é um espírito, né, eterno. Então, nós temos vida eterna, naturalmente. Só cabe a nós trabalhar para ter a consciência dessa vida eterna. E é isso que Jesus veio trazer para nós, todos os ensinamentos, para que nós consigamos ter essa consciência. E por isso é que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque ele veio trazer essa forma de chegarmos até lá. Então, os aflitos, eles serão consolados, porque não tem jeito, mais cedo ou mais tarde, até quando ele desencarnar, que ele chegar lá do outro lado, que ele vê onde ele está, não importa se seja no umbral, se seja numa coluna espiritual, né? Não importa, ele vai descobrir que ele está vivo ainda, que ele apenas perdeu o corpo. Então, nesse momento, vem o consolo, porque a morte não existe. Seguindo em frente, cultive a suavidade. E aí, embasando isso, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. E em algumas traduções vem, porque eles herdarão a terra. Quem são os brandos, né? São os afáveis, os moderados, os pacientes, os mansos, né? E aí, isso sempre me dava muito o que pensar, mas como os brandos herdaram a terra, se na verdade, nesse mundo de hoje, o mal é que prevalece, né? A gente vê que as pessoas boas, elas estão criando prisões, né, dentro de suas próprias casas. As pessoas boas têm que colocar grade em todas as suas portas, janelas, alarmes e tudo mais, cães para vigiar, enfim. Nós temos que nos cercar de uma série de instrumentos e ficamos presos ali, né? E se a gente sai, né, se, por exemplo, aqui onde eu moro, aqui no Eldorado, eu saio na rua aqui 10 horas da noite, por alguma necessidade absoluta, eu já saio olhando para os lados e tal, e tomando todos os cuidados. Se eu ver alguém, eu já procuro sair, se a pessoa vier para o meu lado, eu já corro, enfim. A gente vive num mundo assustado, e aí eu me perguntava, mas como que esses brandos, né, herdaram a terra se o mundo é dominado pelas pessoas de má índole? E aí eu comecei a descobrir a questão da transição planetária, né, que nós estamos próximos já de entrarmos na era da regeneração, sairmos da era de provas e expiações e entrarmos na era da regeneração, onde a Terra, então, passará a ser o planeta de regeneração, né? Isso aí está estimado, não vou entrar em detalhes, mas está estimado que 2057, vamos dizer assim, é aquele divisor de águas. Lembrando que não é uma coisa assim,
aconteceu uma data XYZ e muda. Não, a coisa já vem mudando, segundo alguns palestrantes, né, bem experimentados, vêm nos mostrando que a coisa já está acontecendo há uns 200 anos, né? Que principalmente a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, né, em 1857, isso já começou a acontecer, né? Então, na verdade, então, em 2057, deverá ter uns 200 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, e é onde, então, a gente deverá entrar efetivamente, né, no momento do plano terrestre, onde o mal começará a ser cada vez menor e o bem começará a prevalecer, coisa que hoje ainda não está acontecendo. Mas se a gente olhar bem, se a gente olhar com olhos atentos, nós vamos ver que o bem está aumentando. A própria pandemia, ela acaba mostrando, né, muitas pessoas solidárias e caridosas e doando, né? Nós mesmos aqui na Fraternidade Espírita Miramês podemos falar isso. Você vê, desde março, né, desde meados de março, que nós tivemos que fechar nossas portas por causa da pandemia. Graças a Deus, nunca precisamos reduzir em nada as cestas básicas para as famílias atendidas, né? Nós não aumentamos o número de famílias, porque a gente fica assim naquela dúvida, e vai que eu aumento e a gente não dá conta, mas a gente está mantendo, né? O número de famílias é basicamente o mesmo lá dos meados de março, né? E essas pessoas, então, mais do que nunca, contam com essa ajuda, né? E não é só a cesta básica, outras coisas mais, as videopalestras, né? Os atendimentos, a gente ainda mantém o contato, enfim. A gente vê que as pessoas elas estão, sim, cada vez mais caridosas, cada vez mais solidárias e cada vez buscando ajudar aquele que precisa. Então, nós vamos, ao sermos suaves, ao sermos brandos, né, nós poderemos herdar a Terra, ou seja, nós poderemos continuar reencarnando aqui neste planeta, porque ele será cada vez um planeta muito melhor. Mas, se por acaso nós não nos abrandarmos suficientemente, nós seremos levados para um outro planeta que vai casar com a vibração primitiva com a qual estejamos. Então, por isso, devemos cultivar a suavidade, a brandura, né? Paciência, a mansuetude. E aí, passando para a sexta diretriz. Viva caminhando sempre com a verdade. E aí as palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E a bem-aventurança que nos diz isso: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A justiça só existe perante a verdade, né? Quando a gente tem os julgamentos aqui, né, no plano terrestre, né, nos tribunais, o que está se buscando ali? Está se buscando a verdade, tanto é que as pessoas têm que jurar sobre uma Bíblia, né, depende, cada país faz de um jeito, né, mas aqui para nós, no Brasil, pelo menos, eu sei que é sobre uma Bíblia, e na verdade, hoje até, nem está se usando mais isso de pôr a mão sobre uma Bíblia. Né? Eu já participei de alguns julgamentos na área trabalhista, que eu era representante da empresa, então eu participei de muitos e assim, nunca tive que pôr a mão sobre a Bíblia. Mas eu tenho que jurar falar a verdade, e que se eu estiver falando a mentira, eu serei punido. Né? Então, quando a gente tem sede de justiça, na verdade, nós temos sede da verdade. E como a verdade ela sempre vai prevalecer, quem tem fome e sede de justiça será saciado. Porque mais cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer. E Jesus trouxe todo esse caminho para nós. Né? E por que ele é o caminho? Porque ele é o governador do planeta. Né? E por que ninguém vai ao Pai senão através dele? Porque ele é o representante do Pai aqui no planeta.
quando o planeta, há 4 bilhões e meio de anos atrás, conforme nos diz a nossa ciência, né? Que a Terra foi formada há 4 bilhões e meio de anos atrás. Quando a Terra foi ser formada, Deus, então, chamou Jesus, que já era um Cristo, né? Ele já era um espírito adiantadíssimo, de forma que ele tinha a envergadura de tomar conta de um planeta, né? E a gente vendo aí toda a história disso, né, de como se desenvolveu isso, e Jesus, então, foi preparando, foi administrando tudo para que nós pudéssemos estar aqui hoje, né? Então, alguns cataclismas que aconteceram, né, foi muitas vezes para preparar o terreno para que nós pudéssemos estar aqui, porque se não acontecesse mudanças drásticas do planeta, o planeta, de repente, não teria condições de sustentar a vida humana, né? Então, isso foi tudo preparado, né, com um amor enorme por Jesus, nosso irmão maior, né? Uma tarefa dada a ele pelo nosso Pai Celestial. Então, na medida em que nós buscamos a verdade, porque nós temos a sede de justiça, então todos nós seremos saciados. E uma das coisas, né, que a doutrina espírita busca trazer para nós é a verdade, a verdade que a gente fala assim, de uma forma clara, né? Todas aquelas parábolas, todas aquelas palavras do mestre que a gente não tinha condição de entender, e até hoje, né? Até hoje a gente não tem condição. A gente, cada vez que estuda qualquer parágrafo, né, do Evangelho, a gente descobre uma coisa nova, descobre que a gente às vezes estava errado num pensamento, e a gente vai aperfeiçoando. Por quê? Porque a verdade ela vai prevalecendo devagar conforme a nossa condição. E assim nós seremos, então, saciados. E aí uma 7ª diretriz, muito difícil, né? O perdão. O perdão é uma das coisas mais difíceis, porque quando alguém nos faz alguma coisa que a gente considera um mal, porque a gente ainda não tem a consciência que o mal, ele, na verdade, é uma forma de a gente ser educado pelo nosso Pai, né, através do nosso Mestre Jesus. Então, o que acontece? A gente não consegue perdoar, e aí a gente quer sempre a vingança, né? Então, essa frase, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, que são os que sabem perdoar, porque eles próprios obterão misericórdia. Então, nós só conseguiremos o perdão do Pai se nós também soubermos perdoar. E como é difícil isso, né? Mas aí, o que a gente pode usar, né, para poder vencer esse desafio? Bom, uma das coisas que valeu para mim foi a oração do perdão. Aquela oração que está lá nos textos finais do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é um capítulo só de orações, e tem lá oração do perdão. Então, teve uma vez, foi a primeira vez que eu busquei isso e usei, né? Há muitos anos atrás, uma pessoa do meu trabalho, ela, vou usar um termo forte aqui, ela roubou um trabalho meu, né? Eu tinha desenvolvido um trabalho, um plano de cargos e salários dentro da empresa, e apresentei para a diretoria, o plano foi aprovado, mas essa pessoa, ela lançou mão do meu trabalho, né, apoiada pela minha chefia, e numa das reuniões com os demais coordenadores da empresa, ela lançou aquele trabalho como sendo dela. Logicamente, isso aí chegou aos meus ouvidos. Eu fiquei com muita raiva, né? E aí eu fui lá e tirei satisfação com a pessoa, tirei satisfação com a minha chefia, e aí eu comecei a sentir que aquilo estava me fazendo mal. E aí eu lembrei da oração do perdão e comecei a fazer oração do perdão para essa pessoa. Nos primeiros momentos, eu fiz essa oração do perdão muito contrariado. Eu fiz assim, forçado, né? Mas aí eu fui fazendo e fui notando que eu comecei a fazer sem ter que fazer muito esforço. E continuei fazendo, não desisti. E
uma semana depois que eu já vinha fazendo, eu comecei a notar que começou a melhorar um pouco as coisas, porque como eu tinha discutido com aquela pessoa, né, e a pessoa ela tinha que me passar informações para mim continuar o meu trabalho. Como é que a pessoa fazia? Ela pegava ali aqueles papéis, chegava e jogava em cima da minha mesa, virava de costa, tipo assim, né? Não estou nem aí para você. Né? E isso começou a mudar. A pessoa já chegava, não tinha mais aquele jeito tão rude, e eu vendo isso, comecei também a mostrar um semblante melhor e tal. Eu sei que no final de um mês, nós conseguimos conversar sobre o assunto e resolver, né? E aí aquilo que tinha sido um problema grave, né, e que eu tinha ficado muito chateado, acho que talvez é uma das coisas assim que eu tive mais vontade, talvez, assim, né, de brigar com aquela pessoa, de repente, em questão de um mês, fazendo oração do perdão, a coisa se resolveu. Por quê? Porque a gente começa a fazer a oração do perdão, aquelas palavras a gente começa a injetar em nosso coração e nossa mente, né? E isso vai buscando mudança vibracional, vai causando mudança vibracional. E com isso, se eu mudo vibracionalmente, eu paro de mandar vibrações negativas para aquela pessoa, é claro que vai diminuindo aos poucos, mas vai diminuindo as vibrações negativas e aumentando as vibrações positivas. Até que chega no momento, quando eu efetivamente perdoei, que aí eu só estou mandando para aquela pessoa vibrações positivas porque eu perdoei. Lembrando bem o seguinte, tem uma fala, né, uma frase que ela é errônea, quando diz assim, isso está, às vezes, até em algumas orações, que fala assim, que nós possamos perdoar o próximo com esquecimento de todo o mal. Então, em verdade, o esquecimento de todo o mal, isso é amnésia, isso não existe. Nós não esquecemos nada. Então, o perdoar não é perdoar com esquecimento do fato. Esse esquecimento é o esquecimento da mágoa. Porque aí, quando eu perdoei, eu consigo estar na frente daquela pessoa, né, ter algum relacionamento com ela e não lanço sobre ela nenhuma vibração de mágoa. Eu já a perdoei. E aí aquela pessoa pode até fazer outra coisa, porque como Jesus já nos alertou, tem que perdoar 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. E ainda tem alguns detalhes, 490 vezes o mesmo problema. Então a pessoa ainda pode reincidir no mesmo, na mesma agressão 490 vezes e nós vamos ter que perdoar. O que acontece? Quando eu conseguir perdoar 490 vezes, eu já estou tão habilitado, tão acostumado a perdoar, que isso passa a ser natural para mim, né? Então a gente vê por aí a inteligência, claro, do nosso mestre maior, ao falar isso para a gente. Então, vamos realmente buscar a perdoar para que nós também possamos obter esse perdão do nosso Pai Celestial. A 8ª diretriz, desperte a luz que existe em você. E aí eu trago aqui essa frase, né? O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. A luz de Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós, né? Como eu disse mais no início, Deus está em todo lugar. Se ele deixar de estar em qualquer lugar, ele deixa de ser onipresente, né? Então ele está dentro de nós também. Mas nós aqui ainda não estamos conscientizados disso. Se ele está dentro de nós, existe uma luz divina dentro de nós. Essa luz divina é que é a tal da chama divina, da centelha de Deus, né? Então, ela existe dentro de nós porque Deus está em nós como está em todas as coisas, né? Então, na medida em que nós vamos conscientizando disso, nós começamos a fazer o bem, nós começamos a viver neste mundo material, mas cada vez mais desmaterializados, cada vez mais sem ser deste mundo material, buscando sempre o mundo mais espiritualizado. E aí a gente vai evoluindo enquanto espírito. E essa luz, quanto mais a gente vai evoluindo, né, rumo ao Pai, essa luz vai brilhando mais. Ela começa a sair de nós.
né? Esses espíritos muito evoluídos, que a gente vê principalmente, né? Jesus, Maria, José e vários outros, que são pintados, né, por alguns pintores, e eles pintam luzes saindo do coração, né? Ou até da cabeça, como coroas. O que na verdade, é aquilo? De repente, através de uma mediunidade que foi dada àquele pintor, ele vê essa luz saindo daquele ser muito evoluído, né? E as pessoas que têm a mediunidade ostensiva, de vidência, a maioria delas enxerga, né? Quando essa luz, essa vibração está saindo, e quando não enxerga, muitas vezes, essa luz, por ser uma luz de um plano muito, muito acima do nosso, pelo menos a aura, né, da pessoa, que a aura, como a maioria de vocês já sabe, eu não vou entrar no detalhe, porque não é o assunto, a gente viu isso na semana passada, falando sobre os chakras, sobre aura, etc. Então, o médium ostensivo vidente, ele vê a aura da pessoa, e essa iluminação, ela se reflete na aura, em várias cores maravilhosas, né? E aí é onde essa aura, ela cresce, né? Eu lembro que na semana passada, eu esqueci o nome da palestrante, ela citou que a aura, às vezes, ela vai se expandindo muitos metros, e eu lembro de uma pessoa médium que viu a aura de Chico Xavier e falando assim, que é uma aura que abrange um quarteirão inteiro, né? E aí ele vai caminhando e aquela aura vai seguindo ele, e a pessoa contando isso assim, embevecida, né, de ter visto isso. Mas então, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. E quem são esses puros de coração? São aqueles que sempre veem o lado bom das coisas e das pessoas, né? E por que essas pessoas que têm puro coração e que sempre estão vendo o lado bom das coisas das pessoas, elas verão a Deus, né? E como que é isso? Por que essas pessoas, na verdade, começam a ver essa luz que existe em cada um e começam a sentir a luz de Deus que existe dentro dela mesma? Porque, na medida em que você aquieta o seu coração e sua mente, né, vou dar um exemplo, a gente acabou de acordar, a gente dormiu muito bem, né, vamos dizer, a gente desdobrou durante o sono, foi levado para uma palestra lá no plano espiritual maravilhosa, aí você acorda de manhã assim, você está em estado alfa, né? E aí você acorda e, de repente, na sua janela, você tem um passarinho cantando, e aí você presta atenção naquele canto, né? E aí, quando você sente isso, olha só, o canto daquele passarinho é um carinho de Deus para com você, te saudando o bom dia, né? Quando você está num lugar que o ar é muito puro, a gente sai aqui principalmente né, do grande centro e vai para uma montanha, aí você respira, enche o pulmão, é prazeroso, você quer respirar mais, é um ar que Deus, né, tá te dando. Quer dizer, Deus está ali, Deus está em todas as coisas. Então, essas pessoas que têm puro coração, elas começam a ver o lado bom de tudo, das coisas e das pessoas. E aí, na medida em que elas começam a ver isso, elas estão vendo Deus, porque Deus está em todos os lugares. E a gente ainda não consegue ver a obra de Deus através das coisas que a gente chama de coisas ruins, chama de mal, que na verdade vem para o nosso aprendizado. Mas a gente que já consegue entender que Deus está nas coisas boas, então, se a gente consegue sentir isso, a gente consegue sentir a presença de Deus em tudo, né? E aí eu lembro daquela música, Deus em Toda Parte. Aquela música expressa totalmente essa sensação, né? Então, deixemos despertar essa luz, né, que existe em nós, porque essa luz, na verdade, é o reino de Deus dentro de nós. E na medida em que nós cultivamos essa luz, esse reino de Deus passa a ser efetivamente a obra divina em nosso coração, no coração de todos os homens.
Agora, a nona diretriz que a gente traz para vocês é sobre promover a paz, né? Onde nós trazemos essa frase, que a guerra é o resultado do somatório de todos os nossos maus pensamentos. E, na verdade, cada vibração negativa que a gente emite, cada mau pensamento, né, ele tem, a gente chama de forma pensamento, né, ele tem uma caracterização muito densa, né, tanto é que ele é chamado de forma pensamento, porque ele tem forma, ele tem cor. Então, aqueles desenhos, né, principalmente em desenho animado, a gente vê uma nuvenzinha em cima da cabeça da pessoa que está com raiva, uma nuvem escura, jogando raio, na verdade, é para simbolizar que cada mau pensamento, cada raiva que a gente sente, na verdade, nós estamos criando uma forma pensamento. E essas formas pensamentos do negativo juntas em todo o planeta, elas acabam incentivando as guerras, né, as coisas ruins. Então, eu lembro aí de uma frase, né, uma fala, na verdade, de Madre Teresa de Calcutá, quando ela diz assim, não me chamem para um movimento contra a guerra, mas me chamem para um movimento a favor da paz. Por que isso? Né? Qual a diferença? Na medida em que você está lutando e participando de um movimento contra a guerra, o que você tem na sua mente, o que você está focando é a guerra. Mesmo que você esteja ali falando contra a guerra, você está focalizando a guerra. Mas se você, contrariamente a isso, você buscar movimentações de paz, o que você está concentrando em sua mente? Está concentrando a paz. Automaticamente, se você concentra a paz anula a guerra, a paz anula os maus pensamentos. Você, estando na paz, você tem a condição, por exemplo, de sentir a presença de Deus, você tem condições melhores para perdoar, condições melhores para fazer o bem, né? Então, promova a paz. E bem-aventurados os pacíficos, ou seja, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E esses pacíficos, então, entendendo bem que são os pacificadores, são aqueles que estão agindo, que estão atuantes para a paz, né? E quando a gente fala atuantes, seja através de um movimento físico mesmo, seja através de uma concentração de pensamentos em favor da paz, e a gente fazendo aquilo que a gente dá conta de fazer. De repente, se a gente dá conta de fazer isso só dentro da nossa família, que ótimo, já é um grande início. E toda grande obra, ela sempre começa pelo começo, começa pequena, né? Todo quadro, ele começa com o primeiro toque do pincel ali, naquele quadro, que depois vira uma obra magnífica, né? Até mesmo o nosso universo começou de um ponto, como a ciência nos conta, um ponto chamado Big Bang, né? Que de um ponto, de repente, houve uma explosão e aconteceu o universo que está se expandindo até hoje, segundo a nossa ciência nos diz. Então, tudo começa por um ponto, começa pequeno e vai crescendo. O importante é que nós comecemos, né, essa movimentação. E aí, então, falando da paz, que nós possamos começar de alguma forma, né? E assim, esses pacificadores serão chamados filhos de Deus. Por quê? Porque esses pacificadores, eles estarão pacificando o nosso planeta, né? Quando eles forem, quando forem de um naipe maior, vão estar pacificando além do... Quer dizer, nós hoje podemos pacificar nossa família, daqui a pouco nós poderemos pacificar, de repente, o bairro, e, de repente, quando formos mais evoluídos, né, vamos comparar, quando a gente chegar num patamar aí de um Chico Xavier, olha só o nível de pacificação de um espírito dessa envergadura de um Chico Xavier, né? Então, mas nós vamos chegar lá, né? Nós todos vamos chegar lá, porque nós temos vida eterna, nós vamos chegar aos bilhões de anos, né? Por isso é que Jesus nos falou que tudo o que ele fazia,
nós também seríamos capazes de fazer. Ele só não falou quanto tempo vai levar, né? Que seriam, de repente, bilhões e bilhões de anos. Mas nós, como temos vida eterna, vamos chegar lá, né? E, por fim, a 10ª diretriz. Tenha certeza da sua vida futura. Porque se eu sei que existe uma vida futura, eu sei que eu não vou morrer, eu sei que existe a vida eterna, eu sei que existe o plano espiritual, que eu vou passar, né? Eu vou desencarnar aqui no plano terrestre, vou para o plano espiritual, vou continuar lá, volto e vou reencarnar, ou seja, vou ter quantas chances for necessário para mim resgatar as minhas dívidas. Se eu tenho certeza disso, olha que coisa boa, né? A certeza disso vai fazer com que a gente possa viver nesse mundo e sem ser exatamente do mundo, né? Estaremos aqui nesse planeta sem sermos tão materialistas, né? Estaremos mais espiritualizados, cada vez mais. E assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. E aí, mais no início, quando eu lia essa passagem, né, eu ficava assim, gente, mas os profetas foram perseguidos, né, os cristãos lá, logo depois do Cristo, né, eles eram capturados e lançados aos leões, mas isso não acontece comigo, né? Hoje nós estamos num tempo diferente e tal, e então, assim, eu não sofro perseguição, mas, veja bem, nós temos que lembrar que as perseguições existem de várias formas, né? E muitas vezes as perseguições hoje são muito veladas, né? Muitas vezes a gente está sendo perseguido por uma pessoa que a gente acha que é nosso amigo, e às vezes até dentro da família, né? Então, as perseguições existem. E quando fala, né, que é por causa de mim, né? Jesus fala, quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim, né, por causa de Jesus. Se a gente está fazendo o bem, qualquer coisa boa que a gente está fazendo, se alguém nos persegue em função disso, seja um bom trabalho na nossa empresa, vamos pegar a coisa bem terra a terra mesmo. A gente faz um bom trabalho na nossa empresa, né? E aí um monte de gente vai ficar com inveja, vai querer te, né, solapar suas bases para você cair no chão, para você não se destacar, porque a outra pessoa está com a vaidade ferida, o orgulho ferido, né? O egoísmo, ele quer que ele que seja exaltado, muitas vezes sem fazer nada, né? E aí você está ali dando duro e tal, e de repente consegue um sucesso, e as pessoas ali, a sua chefia, a diretoria te reconhece, e aí vem pessoas para te atrapalhar, para te puxar, né, o tapete sob os pés. Se você está fazendo uma coisa boa, uma coisa correta, né, você está fazendo o bem, qualquer que seja ele, você está trabalhando em nome do Cristo, em nome de Deus. Né? Necessariamente, você não precisa estar pregando uma doutrina, não precisa estar pregando uma religião, não precisa estar exatamente pregando as palavras de Jesus. Mas se você já, na sua ação, você já trouxe para si essas palavras, e você já está fazendo o bem, o seu próprio exemplo já representa as palavras do Mestre. Então, ao fazer o bem, seja ele como for, de que religião seja, de qual doutrina seja, e até sendo ateu, porque eu conheço muitos ateus que fazem o bem a outra pessoa, e o fato dele ser ateu não vai tirar esse bônus hora, vamos dizer, que ele terá adquirido por estar fazendo o bem, principalmente porque se ele não acredita em Deus, ele não vai estar esperando nada de recompensa. Mais ainda, né, esses bônus lhe serão concedidos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, que às vezes a gente fica achando, né, que a gente é mais isso, é mais aquilo, é mais evoluído e tal, do que um ateu, por exemplo, e de repente, na hora que a gente desencarnar, aquele ateu às vezes está
está acima de nós, falando em termos de planos, né, espirituais, a gente vai ficar sem saber por quê, né? Então, essas perseguições, elas acontecem ainda hoje, né? Mais veladas, mais suaves, né? Ninguém vai te capturar e te jogar na jaula dos leões, né? Lá na arena dos leões, para você ser devorado, mas, assim, tem outras coisas que acontecem que muitas vezes isso vai te doer tanto quanto, né, uma coisa assim, mais drástica. Então, que cada uma dessas coisas que nos acontecerem, que nós possamos entender que, primeiro, que existe a vida futura, e que na vida futura, né, na eternidade, nós vamos ter condições de recuperar tudo aquilo. Se a gente fez algum mal, nós vamos ter como recuperar, como nos redimirmos. Se nós fizermos o bem, nós vamos ter esse tesouro, né, guardado lá no plano espiritual, ou às vezes até recebendo, como eu disse antes, recebendo um adiantamento desse bônus hora aqui mesmo. Por que não? Né? Um adiantamento nunca é demais. E assim, então, eu termino aqui esse nosso bate-papo de hoje, né? Concluindo uma passagem tirada do livro Encontro Marcado, no capítulo 6º, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Que o mundo se encontra em conflitos dolorosos, à maneira de gigantesca experiência em ebulição para depurar os valores humanos é mais que razoável, é necessário. Entretanto, acima de tudo, importa considerar que, e aí em letras destacadas, devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas, em que a inspiração do Senhor possa brilhar. Então, se cada um de nós for um pontinho de luz, pontinho pequenininho que seja, né? Nós vamos poder levar a luz de Deus num universo muito grande. E dessa forma, então, eu agradeço a todos, né? E que nós, então, fiquemos com Deus e que mantenhamos Jesus em nossos corações. Obrigado a todos. Eu devolvo a palavra ao Antônio. Bom, Wagner, nós aqui agradecemos aí, né? Foi muito interessante, muito gostoso, né? A maneira que você trouxe o estudo. E não tivemos perguntas, não, né? Nem te interrompi, Certo, né? Mas tivemos comentários da Maria José certo. Machado Dutra, você deve conhecer, né? Sim, com certeza. Ela fala que quando você comentou sobre a áurea, né, do médico que viu a áurea do Chico Xavier, né, Sim, sim. colocando que é importante, ela colocou, cadê? Ela colocou que creio que essas pessoas conseguem sentir Deus nas outras pessoas. Sim. E a Thais Angélica fez um comentário também, né, dessa questão do começar mesmo, né, do iniciar. Uhum. Começar aos poucos, mas comece. Em breve poderá fazer muito mais. Então, tivemos esses dois comentários, não tivemos perguntas, mas chegamos no nosso horário, né? Sim, sim. Eu vou, então, te pedir, Wagner. O Wagner hoje é aquele jogador, gente, que cruza a bola na área, corre lá para fazer o gol. Ele vai fazer a prece final para nós em forma de música. Então, peço a vocês, né, para fecharem os olhos e acompanhar essa prece. Ok, então. E aí eu vou fazer a oração de São Francisco, já que eu acabei tendo que não fazer os comentários sobre os versos da oração, então pelo menos a música final a gente faz com ele. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, pessoal, em nome da Fraternidade Miramês, agradeço a todos vocês pela presença e até a próxima. Agradecendo também ao Wagner. Wagner, muito obrigado e Eu até que agradeço a oportunidade de trabalho. Obrigado a todos. uma boa noite para todos, viu? Até a próxima. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, Wagner.